Bom dia. Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Cede o medo e o pavor de todos os animais da terra, e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra, e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Então, nós vemos aqui até, na verdade, uma repetição de uma ordenança do Senhor do início. Da época quando foi criado, ele tinha passado para Adão. Agora Deus destruiu tudo, destruiu todo mundo, através do dilúvio, restando somente Noé e a sua família. Noé, a sua esposa e seus filhos, Cã e o outro que eu me esqueci o nome, os 3 filhos dele. E as suas noras, claro. Acabou o dilúvio, a água secou, eles desceram e Deus falou: olha, eu nunca mais vou destruir este mundo. A destruição total do mundo, não mais. Porque eu sei que o homem ele é inclinado para o mal. O coração dele, desde o nascimento, é inclinado para o mal. A nossa natureza é terrena, a nossa natureza é de baixo, é da terra. Deus sabe bem disso. Falou, não tem, porque ele sempre vai desviar. Se por esse motivo, todas as vezes que assim fizer, eu tiver que destruir o mundo não ia parar. Muito bem. Aí o que ele faz? Olha, vocês vão ser fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, multiplicar, tenham filhos, e cair filhos dos filhos, netos, encher a terra, povoar. Ordenança. E mais, você tem que dominar, estou dando você dominar sobre todo tipo de animais. Sobre tudo. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Aqui na terra, no mundo, Deus nos deu poder, condições de dominar sobre tudo que existe. Sobre tudo. E mais, olha, você deu tudo para alimento. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas falar, olha, já ouvi conversa. Pessoas falar, não, pessoas de determinado país ou determinada região são pecadores. Porque eles comem determinada carne, eles comem barata, eles comem cachorro, eles comem... Se eles gostam, estão lhe fazendo bem, não é pecado. Nós temos poder sobre todo tipo de animal. Nós não temos o hábito, a nossa cultura não nos permite comer qualquer animal. Nós não gostamos, nós temos uma série de outras coisas. Mas se alguém come, não é pecado, não. Ah, pastor, ele matou um cachorrinho e comeu. Pecado não é. Não é pecado. É uma outra questão que envolve, mas não tem nada a ver com a lei de Deus. Não existe um animal mais puro, mais santificado que o outro, não. O cachorro é puro. Quer dizer que o boi não é? A cachorro é animal de estimação. E o porco? Não, nós vemos hoje pessoas que têm porco como animal de criação. Tem cavalo como animal de criação. E aí?
tudo nos foi entregue. Nós podemos dominar sobre tudo. As plantas, as árvores, tudo como ele disse. Eu vos dei a verdura das plantas, deu tudo. Cabe a nós discernir e saber como nós vamos conduzir diante disso. Só não podemos comer sangue. Isto aqui, o Senhor está falando novamente. Nós lemos esses dias o Novo Testamento, é a mesma afirmação. Nós podemos comer qualquer coisa, só não podemos comer sangue de animal. O sangue está a vida, no sangue está a vida. Jesus deu o sangue dele, derramou o sangue dele para nos dar vida. Qualquer outra coisa, pode comer. Ah, pastor, mas eu gosto de um chouriço, eu gosto de uma galinha ali feita no sangue ali. No Nordeste chama galinha cabidela. Aqui em Minas chama de frango ao molho pardo, que é com sangue. Eu não como e não recomendo a nenhum cristão comer, porque a Bíblia fala que é pecado. Não estou falando do Antigo Testamento, não, estou falando do Novo Testamento, onde nós já citamos isso. Que qualquer coisa, qualquer animal nós podemos comer. Só não coma o sangue. Eu no passado, antes de conhecer o Senhor, eu gostava de um chouriço. Chouriço é tipo uma linguiça, tipo um presunto feito com sangue. Temperado. Até o dia que eu descobri que é pecado comer o sangue. Olha o restante. Ele continua dizendo, certamente pedireis conta do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, e a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Você não pode ferir o ser humano, você não pode tirar a vida do nosso semelhante, do ser humano. Porque todos nós vemos do início, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Em tudo. Então, quando nós estamos tirando a vida de um semelhante, de um igual a nós estamos ofendendo diretamente a Deus. É uma ofensa deliberada. Então não podemos fazer. Ah, mas ele me fez uma ofensa gravíssima. Não tem perdão, eu vou matá-lo, eu vou tirar a vida dele. Você pode tirar a vida eterna dele, mas nossa, se eu tirar a vida de alguém, eu vou perder a minha vida. Eu vou perder a minha vida. Eu vou padecer por toda a eternidade se tirar a vida do meu semelhante. Então não podemos fazer isso. Será cobrado. Deus que vai nos cobrar, não é ninguém. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Falou, não vai, cresça, enche a terra. Domine. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Tenho dito, assim como é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós como corpo, alma e espírito. Deus tem todo o poder, Ele deu todo o poder para nós exercermos aqui. Nós dominarmos sobre os animais, as plantas, nos deu conhecimento, nos deu a ciência, tudo. Nós temos poder. Temos que saber aplicar esse poder, temos que saber usar esse poder. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então declarou a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, os animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleça minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio.
não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão dilúvio para destruir toda a forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, e todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Deus falou: olha, eu vou fazer uma aliança. Nunca mais a terra, o mundo, será destruído através da água. Nunca mais acontecerá dilúvio para destruir tudo. É uma palavra do Senhor. Ele falou: olha, para provar isso, eu vou colocar um arco. Ele colocou o arco que nós conhecemos como arco-íris. Ele colocou o arco-íris exatamente para mostrar para nós que nunca mais o mundo será destruído por dilúvio pelas águas. Hoje nós vemos todo tipo de filmes, as ficções, mostrando, quando acontece, por exemplo, os tsunamis, essas águas, enchentes, não, o mundo acaba, não tem nada. Absolutamente nada. O que acontece são fenômenos naturais, mas não a destruição total. Jamais acontecerá. Por água, não. Por água, com certeza, jamais. Deus colocou uma aliança, ele firmou e nós temos a prova. Basta quando nós olharmos, às vezes é época de chuva, o sol está ali, nós vemos o arco-íris. É Deus mostrando, Deus está lembrando, falando: existe uma aliança, jamais será destruído através da água. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, como ele mesmo diz. A palavra do Senhor é irrevogável. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Ou seja, a partir dos filhos de Noé, que houve toda a terra, todo o mundo. Ou seja, todos nós somos descendentes, ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé, os filhos de Noé. Todos nós somos descendentes de Noé. Ah, pastor, como que pode ser, eu posso ser descendente dele, que eu sou, a minha fisionomia é diferente, meus olhos são puxadinhos, são assim, exatamente pela região onde as pessoas foram criadas, vivem ali. Ah, pastor, é impossível ser da mesma descendência, se eu ter minha pele é escura. É exatamente em virtude também do local, de ali onde vive, questão de sol e tudo mais. Ah, eu sou branquinho, não é isto que faz com que seja diferente. Somos todos nós descendentes de Noé e dos seus filhos Sem, Cã e Jafé. O que nos faz diferente, nossas características, é o local onde nós vivemos, a nossa origem, ali, a partir daquele local. Esses três foram filhos de Noé, e a partir dele se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Olha, o primeiro fato específico, claro, do dano que causa o álcool. Noé, cultivador, ele plantou uma vinha
ou seja, parreiras de uva, né? E ele fez vinho. Naquela época, o vinho que nós falamos não é este vinho hoje fermentado, tá? Não era hoje que se usa fermento, esse vinho com um alto teor alcoólico. Claro que também que tem. São vários os produtos que tem álcool. Então, ele fazia o vinho de uma forma artesanal, sem nenhum produto, mesmo porque não existia nada disso na época. Com bem baixo teor alcoólico, muito menos do que isso é hoje. Mas mesmo esse tinha teor alcoólico. Bebendo um pouco mais, ficava bêbado, ficava embriagado. É a mesma forma, nós falamos que nós não bebemos. Se nós começarmos a beber o suco de uva concentrado puro, não vinho, só o suco de uva concentrado. Se nós beber uma grande quantidade, nós podemos ficar bêbados, nós vamos ficar bêbados também, porque nele contém o álcool. Então, a maioria das vezes, quando a Bíblia se refere ao vinho, na verdade, se refere ao suco de uva. Um outro tipo de fermentação nós encontramos hoje. Mas mesmo esse, você vê a consequência, quando nós falamos da bebida. Ele bebeu, Noé, o homem de Deus, ele bebeu, ele ficou ali na tenda dele, ele não fez muita coisa, mas nós vamos ver a consequência do pecado, do erro dessa bebedeira. E ele ali bêbado, na sua tenda. Cã, um dos filhos dele, o pai de Canaã, filho de Noé, notou que seu pai estava nu. E foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Cã, que na verdade a tradução correta de Cã quer dizer cão, tá? Viu o pai bêbado, embriagado dentro da tenda. O pai embriagado tirou a roupa, ficou pelado na tenda. O filho dele, o Cã, viu, deveria ter procurado proteger o pai, cuidar. Ao contrário, ele não ajudou, mas saiu, foi falar com os irmãos. Foi expor as vergonhas do pai. Falta de respeito. Olha a consequência. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram. Quando Cã contou para os filhos, contou para os irmãos, para Sem, para Jafé, esses não fizeram alarme, muito pelo contrário, pegaram uma capa, os dois, e vieram andando de costas até a tenda para não ver a nudez do pai, para não ver o pai sem roupa, andaram de costas com as capas segurando assim e cobriram o pai. Foram honradas. Ao contrário de Cã, que viu e procurou divulgar, levar para os irmãos, não, meu pai está lá, está bêbado, está sem roupa. Às vezes nós deixamos de ajudar, socorrer as pessoas, porque nós temos o hábito de expor o erro dos outros. Só que quando nós fazemos questão de estar expondo os erros dos outros, nós estamos nos expondo, mostrando que tipo de pessoas nós somos. Assim é com fofoqueiros, fofoqueiras, pessoas maldizentes. Fizeram isso. Cobriram Noé. E Noé já estava bêbado, ele dormiu. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ele acorda da embriaguez, aí fica sabendo o que aconteceu, ele amaldiçoa Cã.
e abençoa os seus irmãos pelo comportamento que eles tiveram e amaldiçoa. E esta maldição dele prevaleceu. Realmente, Cã, depois veio a ser terra de Canaã, ela foi maldita. Olha o que aconteceu com a primeira embriaguez declarada, mostrada na Bíblia. Noé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Noé viveu 950 anos. Ou seja, depois que o dilúvio aconteceu, ele viveu ainda mais 350 anos. Naquela época, eis a descendência de Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Eis a descendência de Sem. A descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os filhos ou seja, os netos de Noé nasceram depois do dilúvio. Quem foi o Jafé? Ele já começa aqui, os primeiros descendentes. Foram os descendentes de Jafé, Gomer, Magog, Mudai, Java, Tubal, Moseque e Tiras. Aqui, neste capítulo 10, fala somente quem foi as origens, quem foram os filhos netos de Jafé, quem foram os filhos netos de Cã, quem foram os filhos netos de Sem. Então, para nós não ficarmos presos a estes nomes, família, que nome estranho, e também a região, quem são eles. Então, nós vamos pular aqui direto e vamos direto ao capítulo 11. No final do versículo, o último versículo do capítulo 32 de Gênesis, que nós não estamos lendo para não estar sendo repetitivo, falando uma série de nomes, de locais, as cidades em que cada um, a região cada um assumiu a origem, a descendência dos filhos de Sem, Cã e Jafé. Eu acho que em casa, quem tem condições, pega a Bíblia, lê para ter uma noção exata. Mas nós, creio que não justifica nós estarmos fazendo isso aqui agora. O último versículo desse capítulo diz assim, o versículo 32 diz assim: são estes os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididas em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. A partir deles foi que o mundo foi povoado, pessoas, filhos, netos, bisnetos, e aí foram crescendo e povoaram-se a terra. Gênesis capítulo 11. Então todo mundo, as pessoas, se servia de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Então, nessa época, então, não existia vários idiomas, existia um único idioma. Todos falavam o mesmo idioma, em toda parte. Você vê que a Bíblia é tão fantástica que até mesmo a origem dos idiomas nos mostra. Qualquer que seja a explicação do lá por que isso, nós encontramos, a Bíblia nos relata, o Senhor nos mostra. Quando nós teimamos em não acreditar em Deus, porque nós somos tolos. Nos recusamos a ver e ouvir a verdade. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Parte do povo foi para o Oriente. Chegando no Oriente, vários deles falaram: olha, acharam uma planície, um lugar plano. Falei: escuta, vamos fazer tijolos e ao fogo
como se faz hoje, né, alguns tijolos, leva na fornalha, eles ficam fortes para fazer construções sólidas. E vamos usar o betume, que é o mesmo que pinche, tá? O pinche natural, é o mesmo que pinche, no lugar da argamassa, no lugar do cimento ali. Decidiram fazer isso. Combinaram uns com os outros, passamos tijolo e cozamos ao fogo, o tijolo serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram, mas, vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetra nos céus. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Falou, vamos fazer aqui nessa planície uma cidade, e aqui no meio desta cidade vamos fazer uma torre, tipo um prédiozinho, com esses tijolos, né, tijolos queimados, e com a entrada de pinche, fazendo bastante alto, que nós possamos chegar até o céu. Muito alto, para quê? Para que o nosso nome seja lembrado. Sempre vão lembrar lá, eles construíram aquele prédio, eles construíram isso. Não existia nada disso. Então tiveram essa ideia que aparentemente foi formidável para eles. Construir essa torre, construir esse prédio para alcançar até lá em cima, bem alto, para que eles fossem lembrados. Para que jamais eles fossem esquecidos. Esse povo, daquela região ali. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizarem o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entenda uns com os outros. Vamos fazer isso. Deus pegou, desceu para olhar, viu, falou, olha, natureza deles, querem fazer tudo. Vai chegar um ponto que nada será impossível para eles. E olha, interessante que eu sempre faço questão de lembrar que Deus sempre, quando se refere a Ele próprio, em alguma ação, Ele não diz eu, e sim nós, referindo-se a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aqui nós vemos no versículo 7 de Gênesis 11, ele disse assim, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entenda com os outros. Deus falou, vamos descer, nós, Deus, Jesus e o Espírito Santo, vamos descer, vamos confundir. E foi o que foi feito. E foi desta maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. O que aconteceu? Eles estavam ali com aqueles projetos malucos de aquela construção. Deus falou, não, estão querendo demais, espera aí. Isso é apenas o início das iniciativas deles. Vamos confundi-lo. E confundir. Então, de repente, alguém estava ali na obra, na construção, e ninguém entendia mais nada do que o outro falava. Um falava hebraico, o outro falava, já falava o espanhol, o outro inglês, o outro português, o outro italiano, o outro árabe, enfim. Ninguém entendia ninguém. Houve a confusão. Não tinha condições de trabalharem juntos, porque um não entendia o outro. Total confusão. Separaram-se. Cada um para a parte do mundo. Parte foi lá para o Oriente, para o Japão. Parte foi para hoje, que é conhecido como a China, ou seja, dominando lá o chinês. O outro foi para o Japão, dominou o idioma japonês. O outro para o árabe, o outro para o português, sei lá, para Portugal, enfim, parte do mundo. Então, esta é a origem dos vários idiomas que nós temos. Foi através da Torre de Babel, quando Deus confundiu
Tudo é criação de Deus. Tudo que há no mundo é a criação de Deus. Deus confundiu a todos. Eles tiveram que parar. Eles tiveram que parar a construção da cidade. Eles tiveram que parar com a construção desta torre. Isso, cada um por uma região. Falando o seu idioma, o próprio idioma. Por isso nós temos esta variedade grande de idiomas pelo mundo. Nós lemos hoje, até Gênesis capítulo 11, até o versículo 9. Amanhã, querendo Deus, prosseguiremos a partir do versículo 10 de Gênesis 11. Todas as respostas, tudo que nós queremos saber, a sabedoria está na palavra, no Senhor. A resposta está aqui. Por isso eu digo, gente, em todo o tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.